Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Hoje, dia 27 de dezembro, estamos aqui no último domingo do ano de 2020, a Igreja Batista de Bom Retiro, essa igreja linda do Senhor, quer te desejar, desde já, que você tenha um ano novo cheio da promessa e cheio da presença de Deus na sua vida. Muita gente tem me ligado agora no final do ano, me pedindo: pastor, me ensina a ter um ano novo bom, me ensina a ter um ano novo cheio de vitória. Nós esperamos aí que 2021 seja um ano de recomeço, de recomeçar histórias. Muita gente teve que fechar sua empresa, teve que refazer negócios, houve uma migração para outros tipos de serviços, muita gente precisando mudar de vida, e é isso que o Evangelho da Cruz, ele nos motiva a mudar de vida. Pastor, como eu devo me preparar para o ano novo? Como eu devo viver, experimentar? O que eu devo fazer para ter um ano novo, não um ano novo velho? Porque tem gente que a cada ano é uma repetição de tragédias, repetição de derrotas. Pastor, eu continuo com a grana curta no bolso, eu continuo sozinho, eu continuo experimentando viver com Deus sozinho, minha família não se converte, meu cônjuge, meus filhos, minha sogra, minha vida espiritual, tudo continua na mesma. Então eu quero falar para você mudar o ano novo, você vai ter que mudar a sua vida. É importante você não só se empenhar, mas principalmente você se humilhar e reconhecer o que há de errado na sua vida. Eu quero hoje falar sobre isso, antes de falar sobre o ano novo. Primeira coisa, o início de um novo tempo, ele vai demandar uma mudança de coração. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1:4 fala de um novo testamento. Aqui começa um novo pacto com Deus, com o seu povo. Eu queria que você entendesse isso. Deus está fazendo um novo tempo para o seu povo, uma nova época. E a primeira palavra que Deus dá para o povo, para o seu povo, é: arrependa-se. Tem muita gente que quer um ano novo vivendo com comportamentos do ano velho. Tem muita gente que quer um ano novo vivendo com a preguiça do ano velho. Tem muita gente que quer ver um ano novo vivendo com as violências, as palavras duras que saem da sua boca do mesmo ano velho. Tem muita gente que quer ter uma colheita farta, mas faz uma semeadura pobre, a mesma do ano anterior. Ou seja, João Batista, ele está anunciando que chegou um novo tempo, mas ele fala que o primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento é um fundamento, não sei se você sabe disso, da fé cristã. Isso está em Hebreus, capítulo 6, verso 1 e verso 2, fala sobre o arrependimento das obras mortas. Isso junto com a doutrina da ressurreição, da imposição de mãos, a doutrina dos batismos, da ressurreição e do juízo de Deus. São 6 doutrinas fundamentais em Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2. E uma delas é a doutrina, a primeira delas é a doutrina do arrependimento de obras mortas. João Batista aqui, ele vem como a voz do que clama no deserto, ele atrai as multidões para serem batizadas, mas ele fala: o batismo significa o seguinte, significa que um novo tempo está acontecendo, e para que você experimente esse novo tempo, você deve se arrepender. Esse arrependimento vem junto com o anúncio do Evangelho que transforma. Diz assim em Marcos 1:14, ou seja, 10 versículos depois: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, ele toma o discurso, o mesmo discurso de João Batista. Você sabe que João Batista, ele prepara o caminho para o Senhor. João Batista é preso ao denunciar o pecado de Herodes. Herodes estava vivendo um adultério com a sua cunhada. João Batista, como um bom profeta,
lança no rosto do rei, não te é lícito tomar a mulher do teu irmão, ele é preso por isso. Então aquela voz sobre o novo tempo não se cala, porque Jesus então, ele toma esse discurso, ele anuncia o evangelho do reino e diz, arrependam-se e creiam no evangelho. Pastor, como é que eu faço para mudar o meu ano, para que o meu ano seja novo de fato? Você precisa crer nas verdades e nos princípios que o evangelho ele te oferece. Se você pegar Mateus, interessante, o evangelho de Mateus, do capítulo 3 ao capítulo 5, na verdade, até o capítulo 7, você aumentando um pouco, está ali o sermão do monte, incluído também o sermão das bem-aventuranças, incluindo ali uma série de conselhos bíblicos para a felicidade no casamento, para que você não se divorcie, para que você aprenda a lidar bem com as suas finanças, para que você viva em paz na sua casa, para que você prospere naquilo que você semeia, para que você prospere no seu trabalho, para que a sua vida seja uma vida de bem-aventurança. A palavra bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que... Então a felicidade para o ano novo não é fruto do acaso, é fruto de você mudar a sua vida. É fruto de um arrependimento genuíno, um arrependimento que abandona a prática das desobediências de Deus. A mensagem de Jesus para o novo tempo é essa: chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e tê-los o poder sobre espíritos imundos, e saindo eles pregavam que se arrependessem. Então, Marcos 6, 7 e 12, não é mais só a voz de João Batista, não é mais só a voz de Jesus. Jesus, ele manda 12 agora. As vozes estão se multiplicando para que você tenha um tempo novo, uma nova época, um novo tempo. É interessante que as pessoas se aproximam do evangelho e pensam que o evangelho é mágica. O evangelho não é mágica não, querido. O evangelho é mudança de vida. Deus muda a história das pessoas quando as pessoas mudam o seu comportamento com relação às leis de Deus. Então, são leis que não podem ser quebradas. Não é que Deus te dá uma lei e diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é uma lei que existe porque existe. É uma lei de felicidade. Quando você cumpre os mandamentos, você não está fazendo um favor para Deus, você está fazendo um favor para si mesmo. Quando você obedece a palavra de Deus, você não está fazendo para Deus o agrado. Eu fui lá e fui bonzinho, eu fui perfeitinho, eu fui santinho. Não é nada disso, isso é uma bobagem. O evangelho, gente, não é para você satisfazer o ego inflado de um Deus, não é nada disso. Deus é Pai, e quando Ele te dá um mandamento, quando Ele te dá uma orientação, quando Ele te dá um caminho de vida eterna, Ele quer justamente que você seja feliz. Olha, se você fizer assim, você vai ser feliz. Se você não fizer, você vai ser infeliz. Então teve muita gente que foi pego de surpresa, logicamente, o mundo inteiro foi pego de surpresa, pela essa pandemia de 2020, gente, e se esqueceu de que há uma semeadura e uma colheita. Teve gente que viveu feliz e teve gente que experimentou tristezas. É interessante, é muito interessante, todo final de ano, vamos consultar os astrólogos, vamos consultar os búzios. Você vê aí a mídia, a televisão, querendo adivinhar o futuro, chama o pai de santo, não sei das contas, chama o babalorixá, não sei do que, chama o vidente, não sei do que. Ninguém acertou. Eles não falam isso. Como a gente brinca, né? Isso a Globo não mostra. Por quê? Porque o amanhã continua pertencendo e sempre pertencerá ao Senhor. É isso. Tem muita gente querendo adivinhar o futuro, mas tem pouca gente querendo obedecer o presente para mudar o passado e para transformar o futuro. Querido, não acredite nesses videntes, acredite no Senhor. O Senhor diz, o amanhã é dele, o amanhã pertence ao Senhor. 2021 vai ser feliz para a sua vida, um ano novo vai ser feliz para a sua vida quando? Quando você experimentar, mudar a sua vida, mudar o seu passado, mudar a sua história. Essa foi a primeira mensagem para um novo tempo. E disse-lhe Pedro,
Aqui é a igreja já manifesta. Foi João Batista, foi Jesus, foram os 12 apóstolos. Aqui Jesus já subiu aos céus, no capítulo 1 de Atos. No capítulo 2, Pedro, ele fala, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando você se arrepende, o arrependimento, ele é apresentado simbolicamente através do batismo. O que o batismo diz? O batismo, quando a pessoa é mergulhada na água, quando ela é afundada na água, a palavra batizar significa mergulhar, não é jogar água em cima, apesar de algumas igrejas fazerem assim, a gente não está criticando aqui. Eu estou dizendo que a palavra batizar significa mergulhar. Então, quando você mergulha alguém na água, essa pessoa é simbolicamente sepultada da vida velha, e quando ela levanta da água, ela nasce para uma nova vida. Na verdade, o batismo em si não salva ninguém. O batismo é um anúncio pessoal e público de que a minha vida mudou. Se a minha vida mudou, se o ano passado, se esse ano que está terminando, eu tive uma vida de desobediência, eu estou dizendo, a partir do ano que vem vou ter uma vida nova. É isso que o batismo fala, é isso que a mensagem, essa foi a primeira mensagem da igreja. Por que Deus insiste que para você ter um ano novo, você precisa ter uma vida nova? Porque se você não mudar o teu estilo de vida, o seu futuro também não vai mudar. Essa mensagem, ela traz um impacto para todas as pessoas. Aqui, em Neemias 8, diz assim, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Em Lucas 13:3, antes, se não se arrependeres, de igual modo perecereis. O que ele está dizendo, gente? A mensagem do Evangelho é uma mensagem que faz você olhar para dentro de você mesmo. A mensagem do Evangelho faz você se auto-julgar, você precisa identificar dentro da tua vida, você precisa investigar a tua vida, para falar, peraí, porque as pessoas querem jogar a culpa nos outros. É muito interessante como é que a pessoa, em vez de se arrepender, diz, não, se o senhor tivesse vivido na família que eu vivi, se eu tivesse tido o pai que eu tive, se eu tivesse tido as oportunidades que eu não tive. É por isso que eu só sei, quer dizer, as pessoas transferem as culpas, mas não resolvem os seus problemas. Pessoas que estão desempregadas e dizem assim, não, mas eu estudei para ser médico, eu sei disso. Mas se não tem vaga para médico, querido, você vai fazer o que tiver que fazer. Você vai trabalhar em TI, você vai trabalhar em contabilidade, você vai trabalhar cortando grama, mas você não deixa de trabalhar. Porque tem muita gente, mas muita gente mesmo que quer mudar o ano novo, mas não quer mudar a sua postura, não quer se resignar, não quer se humilhar. É interessante quando a Bíblia diz, os humilhados, eles serão exaltados. É muito interessante. Esse tipo de comportamento é que produz uma colheita especial. Uma pessoa arrependida, ela compreende que o pecado é mortífero, é uma rebelião contra Deus. Uma pessoa arrependida foge não apenas das consequências do pecado, mas sobretudo do pecado. Mais do que lágrimas amargas, abandona conscientemente e se aparta do pecado. Então, o arrependimento, gente, não é remorso, não. O arrependimento não é você buscar, não, tomara que eu não sofra as consequências. O arrependimento, porque tem muita gente que tem um arrependimento, é o seguinte, ele vai lá, ele está em pecado, ele não muda em pecado, não muda a história dele, mas ele não quer sofrer a consequência do pecado. É aquele sujeito que está vivendo uma vida imoral e diz assim, Deus, por favor, não deixa eu pegar uma doença sexualmente transmissível. É o sujeito que vai assaltar o banco e ora para a polícia não prender ele, para ele não tomar um tiro na troca de tiros contra o batalhão de operações especiais aí da cidade dele. É a pessoa que não muda a sua própria história. O arrependimento, gente, você tem que entender isso, ele traz vida. Ele traz um novo tempo. Um novo tempo para que a sua história seja restaurada. Você vai passando aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 50 anos. E você quer ter uma colheita nova, semeando a mesma semente. Você quer ter fruto novo,
semeando a mesma semente do fruto velho. Não vai funcionar. Eu queria até ter uma outra sugestão, mas a única mudança, e eu estou falando isso para que você de fato tenha um ano novo, de colheita nova. Pastor, eu quero experimentar algo, a minha vida, ela mudou quando? Quando eu decidi semear no Espírito e não semear na carne. Se você continuar com a mesma gritaria em casa, se você continuar com o mesmo temperamento horrível em casa, se você continuar com os mesmos xingamentos em casa, com as mesmas críticas, com as mesmas palavras duras, nada vai mudar. Nada vai mudar. Experimenta aí no ano novo fazer um jejum de palavras. Experimenta no ano novo fazer um jejum lendo o livro de Provérbios. Olha, Provérbios é um livro tão inteligente, de um homem tão inteligente, vai fazer você se calar. Vai fazer você entender de fato que muitas coisas acontecem contra a sua vida, porque você mesmo se autodestrói, se autoamaldiçoa, destrói a sua própria casa, destrói a sua própria história. Pastor, por que ninguém anda comigo? Porque eu sou chato, é isso. Porque eu sou alguém que sou chato, eu estou sempre criticando alguém, eu estou sempre achando que eu sou melhor, eu estou sempre achando que eu sou mais especial. A Bíblia conta a história, Jesus conta a história, que 2 homens vão orar no templo. E uma pessoa ora consigo mesmo, dizendo assim, graças te dou, porque eu não sou como esse fulano aqui. Eu te dou graça porque eu não fumo maconha, eu te dou graça porque eu não sou ladrão, eu te dou graças porque eu não sou um assassino que nem esse fulano, que nem esse político ladrão que foi preso. Gente, isso não é arrependimento. Isso, gente, é religião. A religião gosta de apontar o dedo para o erro dos outros. O que vai mudar o teu ano novo é você apontar o dedo para você mesmo. O que vai mudar o teu ano novo é você escolher, você decidir escolher a sua vida, uma vida nova. É você escolher a sua vida, um tempo novo. E mudar a sua própria vida, e não querer mudar a vida dos outros. Tem muita gente que é conselheiro do caos, mas ele não consegue resolver os problemas da sua própria vida. O ano novo é um novo de tempo de restauração. Diz assim Mateus 12, 41, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. O que Jesus está dizendo? Presta atenção nisso. A cidade de Nínive era a capital da Assíria. Era uma cidade que estava condenada, sentenciada à destruição, assim como Sodoma e Gomorra foi sentenciada à destruição em Gênesis capítulo 19. Mas os ninivitas, eles se arrependeram com uma mensagem. Veja bem, a cidade de Nínive, Jesus toma ela como um sinal do reino de Deus, que o ano novo pode mudar. Se você ler o livro do profeta Jonas, é um livro muito curtinho e tem 4 capítulos, você vai perceber o seguinte, que Jonas, ele é um homem de Deus. Jonas, ele vai buscar, ele vai pregar o evangelho, quase que obrigado, uma boa notícia, uma palavra de arrependimento. Gente, interessante, o povo de Nínive se arrepende. O rei, ele manda toda a cidade jejuar, ele manda tirar o gado do pasto, para que eles também não comam, para que Deus mude a sua postura, a sua decisão, de trazer juízo sobre a cidade de Nínive. Interessante é que Deus, ele suspende o juízo por causa do arrependimento. Tem muita gente sofrendo hoje, porque não muda a sua própria história. E aí o exemplo de Nínive é um exemplo de um tempo de restauração. Outra coisa é que o arrependimento traz um novo tempo para a salvação. Você quer um ano novo? Você quer um ano novo com salvação para a tua vida e para a tua casa? Olha o que diz 2 Coríntios 7,10. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação e não produz remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Como é que é a tristeza segundo o mundo? É uma tristeza que você faz hoje e fica muito triste porque fez, aí faz de novo amanhã, e fica muito triste porque fez e faz de novo amanhã. Isso é tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é o homem, é a mulher que bebe, chega em casa, briga com a esposa, briga com o marido,
bate nos filhos, aí no dia seguinte fica muito triste, mas volta para o bar no dia seguinte. Querido, se você não buscar uma clínica de reabilitação, se você não buscar libertação, a sua vida vai continuar a mesma. Sabe por quê? Porque você tem mais prazer na bebida, tem mais prazer na droga, tem mais prazer no cigarro, tem mais prazer naquelas coisas do que na sua família. Como é que você vai ter uma família boa se a sua busca de felicidade não está na sua família? Porque se você tem prazer nos seus filhos, se você tem prazer no seu casamento, você vai investir na vida da sua esposa, do seu cônjuge. Gente, por que minha mulher é feliz? Porque eu cuido dela com amor, eu cuido dos meus filhos, eu dou o meu melhor para ensinar, eu dou o meu melhor para sustentar, eu dou o meu melhor para caminhar com eles, para viver perto deles. Isso chama-se investimento em quem você ama. Agora, o remorso, ele fica assim, muito triste, ele se autoflagela. Já viu gente com remorso? O remorso é o seguinte: eu estou muito triste porque eu pequei. Eu estou muito triste porque eu cometi um crime. E eu sei que eu vou sofrer as consequências da justiça pelo crime. O que eu faço? Eu vou fugir dessas consequências, vou me autoflagelar. O que eu faço? Sabe o que eu faço? Eu me trancafio dentro de um mosteiro para ficar um mês lá. Eu me corto todo, eu me machuco todo. Eu me autopuno para evitar punição maior. Na verdade, eu mereço, sabe o quê? É 30 anos de cadeia por causa do meu crime. Mas aí eu vou lá e sofro 30 dias, né? Eu pequei, mas eu dou um checão e dou comida para as criancinhas. Não porque eu dou comida para as crianças, é para tentar aplacar o juízo, é para eu tentar diminuir a sentença. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso não é arrependimento segundo Deus. Arrependimento segundo Deus opera tristeza para salvação. E não remorso segundo o mundo. Significa que a minha vida ruim vai acabar hoje. Agora vou ver uma vida nova. Eu vou romper com o pecado, eu vou romper com a iniquidade, eu vou romper com aquilo que me afasta de Deus, que me afasta da família. Querido, você quer ter uma família nova, querido? Para de fazer as mesmas coisas que você está fazendo, alguma coisa está errada. Para de culpar o teu marido que foi embora. Para de culpar a tua esposa que fala demais. Para de culpar o teu filho que é desobediente. Filhos desobedientes são criados dentro de lares de pais desobedientes. Filhos que não se submetem a ninguém. São filhos que aprenderam a rebelião dentro de casa. Então entenda que para você mudar a história de uma criança, você vai ter que mudar o exemplo que você está dando para essa criança. O remorso, gente, não é arrependimento. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe entristecido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Esse é o exemplo clássico da ausência de arrependimento, mas a presença de remorso. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O que a pessoa com remorso faz? Ele sabe que traiu o Filho de Deus. Ele sabe que ele cometeu aqui, não foi apenas o sacrilégio, como as pessoas dizem. Esse homem aqui, ele profanou o Senhor. Ele sabe que o juízo de Deus sobre a vida dele é terrível. Aí o que ele faz? Como ele traiu Jesus por dinheiro, isso é muito comum, tá? Gente trocar Jesus por dinheiro. Como ele traiu Jesus por dinheiro, ele pega o dinheiro que ele ganhou, ele tenta consertar, ele devolve o dinheiro. Isso é remorso. Isso é tentar fugir de quê? Do juízo do Senhor. Se esse Judas se arrepende como Pedro, porque Pedro também traiu e negou Jesus 1, 2, 3 vezes. Pedro foi se humilhar. Pedro se encontrou com Jesus.
Pedro, ele saiu chorando amargamente, mas ele volta para Jesus e a vida dele, o ano novo dele é transformado. Pedro, é muito interessante, quando Jesus restaura ele: Pedro, tu me amas? Então cuida dos meus cordeirinhos. Ele muda de vida, sabe o que ele vai fazer? Ele larga as redes dele e vai ser pescador de homens. Pedro larga a pesca dele e vai cuidar dos cordeirinhos. O nome disso é arrependimento. O arrependimento muda a nossa vida. O arrependimento não quer fugir do pecado. O arrependimento não quer apenas fugir da consequência do pecado. O arrependimento, ele muda a vida e foge do pecado totalmente, não só da consequência do pecado. Aqui, o que Judas faz? Não, Deus, eu sei que eu fiz errado, então eu vou me enforcar. Querido, não adianta você se autoflagelar, não adianta você se autocondenar, não adianta você se autopunir. O único jeito é você se arrepender e viver, não morrer, e viver uma vida nova. Entendeu isso? O ano novo vai mudar quando você entender que tristeza não é arrependimento. Hebreus 12:17, pois sabeis que também, que querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Essa é uma história famosa de um sujeito chamado Esaú. Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É o direito do filho primogênito, primeiro filho que nasceu, receber a bênção dobrada. Me dá a bênção dobrada, não foi isso que Elias pediu? Me dá a bênção, me dá a porção dobrada do teu espírito. Ou seja, o filho mais velho, ele recebe a porção dobrada da herança que o pai deixa. Só que ele trocou essa herança por comida, por um lanche, por um almoço, por uma refeição, por um prato de ensopado de lentilhas. Gente, ele amargamente, ele buscou esse lugar de arrependimento, ele não encontrou. O que acontece com Esaú, acontece com muita gente. É gente que quer ter um ano novo, que vai passar esse ano, ai Deus, esse ano foi ruim, esse ano foi trágico, esse ano foi de derrota, mas no coração dele, ele está triste. Por quê? Porque ele não conseguiu pecar mais, e não porque ele viveu o pecado. É que nem um sujeito que é surpreendido pelo pai, o menino que é pelo pai, pela mãe, a mãe encontra maconha, encontra crack, encontra cocaína, eles, em vez de se arrepender da cocaína, de ter usado a cocaína, o crack, a maconha, ele se arrepende de não ter escondido melhor a sua droga. É que nem o marido que está traindo a esposa, que está vivendo um romance às escuras, uma vida dupla. Esse marido que fica entristecido, por quê? Porque ele não escondeu as mensagens de WhatsApp, ele não escondeu o seu caminho, os seus caminhos na internet, e a mulher dele foi lá e pegou ele, surpreendido. Ele não está arrependido de ter traído a esposa, ele está arrependido de não ter escondido bem o pecado. Você está entendendo por que o ano novo nas pessoas não muda? Aquilo para o ano novo mudar na sua vida. Você vai ter que fazer uma limpeza daquilo que não presta na sua vida. Você vai ter que jogar fora comportamentos, temperamentos, ações, palavras. Começa de novo. Queria muito te animar a você começar o ano novo, não só lendo a Escritura Sagrada. A igreja conhece muito a Bíblia, já tem palavra de Deus saindo pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos, pela boca. Pratica o que a Bíblia manda praticar. Usa o que Jesus mandou usar de arma para você poder vencer e ter um ano novo. A Bíblia diz que não significa ficar triste, significa dar meia volta, mudar de direção, adotar um novo comportamento. Aqueles que verdadeiramente se arrependem não vivem mais na prática do pecado, não são mais escravos do pecado, não vivem mais com o pescoço na coleira do diabo. Ah, pastor, foi o diabo que mandou, não consigo me livrar. Querido, rompe com isso. Rompe com isso, quebra isso da sua vida. Arrependimento é não errar de novo. Eu queria tanto que você aprendesse isso. É você não errar de novo no ano que vem. Eu quero contar a história de um homem chamado Sansão para você. É esclarecedor. Juízes 16, 20 a 21. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei desta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele.
Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Preste atenção nisso. Sansão, ele tem a oportunidade de mudar, mas ele vai pecando continuamente os mesmos pecados. Ele sabe que não pode se envolver com uma mulher que tem os princípios diferentes, mas ele vai e casa com uma moça intímida. Não era para ele casar, ele não tinha bênção dos pais dele, ele não tinha bênção da fé dele, ele não tinha bênção do Deus dele. Ele consegue ser traído na noite de núpcias. Sabe, na semana da lua de mel, ele é traído. Pronto, aí ele larga essa mulher, aí ele começa a se perder. Aí ele se deita com uma prostituta em Gaza, e ele continua assim, havia uma unção sobre ele, para libertar Israel dos filisteus. Ele não usa essa unção para ganhar gente para Jesus, ele não usa essa unção para viver para a glória de Deus, ele usa a unção, sabe para quê? Para os prazeres dele. Olha como é que eu sou forte, olha como é que eu sou vencedor. E aí ele se apaixona por uma mulher, e ele vai repetindo os erros a vida inteira. Querido, preste atenção no que você está fazendo. A moça pergunta, qual o segredo da tua força? Ele diz assim, se você amarrar 7 cordas novas na minha trança, eu perco a força. E ela viu que é mentira e diz, qual o segredo da tua... Ele vai repetindo os mesmos pecados. Se você amarrar 7 tiras de couro, se você fizer assim, se você fizer assado. E ele vai deitando a cabeça no colo da mulher uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na 4ª vez acaba. Ele sempre erra o mesmo erro. Ele sempre tropeça no mesmo pecado. Querido, mude a história do ano novo. Traga Deus para a sua vida. Traga Deus para a sua história. Não me diga que você é fraco. Quando a Bíblia fala sobre gente que quer vencer, é gente que rompe com a derrota. Pare de gastar mais do que você ganha. Não vai dar certo isso. Você vai estar sempre endividado. Comece a fazer da tua vida uma vida inteligente financeiramente. Abaixe um pouquinho o padrão de sua vida. Use um carro que ostente menos. Para de ficar pensando só nas suas roupas, que tem grife, que tem marca. Pare de viver para impressionar os outros. Viva uma vida. Gente, eu fiz um estudo aqui esse ano sobre a sabedoria de Salomão para sair das dívidas. Entra lá, como sair das dívidas. Tem esse link, está aí no canal Oswaldo Lobo, no canal IBBR. Dá uma olhadinha aí, gente. Mude a tua história financeira esse ano, mas tem que começar já. Tem que organizar já. Tem que começar, esse tempo tem que ser um passo decisivo para a sua vida mudar. Ou seja, não erre de novo os mesmos erros. Jacó, ele não errou os mesmos erros. Davi, ele errou muito, mas ele não errou os mesmos erros. Pessoas que vivem um ano novo feliz são pessoas que não repetem os mesmos erros do passado. São pessoas que fazem do ano novo uma vida nova de fato. Arrependimento, gente, vai mudar a sua vida. Lucas 15, 17, caindo porém em si, disse, quando os empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, e foi para o seu pai. Esse jovem, filho de um pai, que abandonou o pai, e se deu mal na vida, ele caiu em si, ele viu, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria que você caísse em si hoje. Hoje, domingo, dia 27 de dezembro, cai em si, o ano vai virar. Cai em si, olha para trás. Você acordou o ano inteiro meio-dia. Como é que uma pessoa que acorda meio-dia vai vencer na vida? Todas as pessoas que vencem na vida, elas acordam 5 da manhã. Às vezes, eu vou dormir 5 da manhã e 7 da manhã eu estou de pé. Então, veja bem, se você quer prosperar, querido, levanta cedo, estude bastante. Pastor, vestibular é difícil. Olhe para mim, vestibular não é difícil. Só é difícil para quem não estuda. Eu me lembro até hoje, eu tinha 14 anos quando passei no vestibular.
tinha 60, 90 mil pessoas. Eu me lembro de eu fazendo prova dentro do estádio do Maracanã. Eu lembro disso. Um Maracanã lotado de garotos que nem eu. E eu morava, papai me levou para morar num bairro no Rio de Janeiro, de frente para a praia. Eu me lembro isso, eu estudando desde janeiro. Todo mundo na praia, meus irmãos na praia. Nós três, eu, meus dois irmãos, fizemos concursos juntos. Eu passei, por quê? Porque eu não ia à praia. Eu escolhi estudar, eu escolhi meter a cara no livro e aprender, gente. Pensa um rapaz que era tapado para matemática, era eu. Gente, hoje, você pode me mandar as matérias que eu tive de cálculo, de integral, de derivada, eu sei até hoje. As fórmulas de física estão na minha cabeça. As leis gramaticais, as regras gramaticais, as regras da ortografia, estão todas ainda na minha cabeça. Gente, e lá se vão quase 40 anos dessa história. Mas aquilo que eu aprendi ficou, porque eu aprendi com vontade de aprender. Querido, mude a sua vida agora. Se você é jovem e está ouvindo essa mensagem, se você é maduro e está ouvindo essa mensagem, há tempo de mudar para um ano novo. Há tempo de você, caia em si, caindo ele em si. Ele falou, vou sair desse chiqueiro, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a minha história, eu vou falar assim, pai, eu pequei mesmo, eu vou mudar tudo. Então, querido, mude sua história. Pare de andar com as mesmas companhias que te influenciam mal. Pare de andar com as mesmas companhias que te estragam a maneira de você pensar. Pare de andar com gente que não crê no teu Deus e vive te influenciando para você viver longe dos princípios de Deus. Eu não estou falando que você não deve viver com pessoas que não são cristãs, querido, você deve evangelizar, mas você tem que influenciar ele e não ser influenciado por ele. Você tem que levar para ele as leis eternas de alegria e não ser influenciado pelas leis do mundo que trazem tristeza, entendeu? Gente, se prepare para o ano novo, vai ser um ano extraordinário, se você se preparar agora. O arrependimento gera vida. Lucas 15, 24, o pai do menino fala, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar, começaram a se alegrar. Quando a gente muda de vida, gente, é interessante isso, o arrependimento, ele vai trazer alegria não só para você, mas para todo mundo que está perto de você. Uma vida nova com Deus, uma vida que você traz Deus para perto, ela não só muda a tua própria vida, mas ela vai influenciar todas as pessoas que estão perto de você. Ela vai mudar o coração de todo mundo que está perto de você. Ela vai encher de alegria a tua casa, os teus amigos e aqueles que vivem com você. Então arrependimento não é aquilo que falamos apenas, mas é aquilo que nós fazemos. Ele arrependeu-se, ele se levantou do chiqueiro, ele falou assim, eu vou voltar, e voltou para casa. Não é discurso diante dos homens, é uma mudança de vida diante de Deus. Tem muita gente fazendo um discurso lindo aí, sobre, gente, muita paz, é aquele discurso espiritualista, né? Feliz ano novo, muita paz, muita luz. Querido, a tua vida está em guerra, como é que você vai desejar paz para alguém? Como? Eu queria que você entendesse, me explicasse isso. Jesus diz, pode um cego guiar outro cego? Se você tem aí uma trave no olho, como é que você vai tirar o cisco do olho do teu irmão? A casa do sujeito é uma guerra. A vida do sujeito é trevas, ele vive em trevas, ele esconde um monte de coisa, ele esconde a sua vida dupla que ele tem. Ele quer desejar luz para os outros, como? Jesus diz, os olhos são janela da alma. Se o teu olho tiver luz, todo o teu corpo será luminoso. Agora, se o teu olho tem trevas, todo o teu corpo vai estar em trevas. Querido, como é que você vai desejar luz para alguém, se você não tem luz? Então entenda, não é um discurso diante de pessoas, é uma vida que eu levo. Não é um desempenho teatral para impressionar as pessoas, mas um quebrantamento sincero diante de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre teatral. Tem gente que faz um teatro. É interessante como é que as pessoas pensam que estão enganando, enganam as pessoas, mas estão pensando que estão enganando Deus. Gente, você não engana Deus. Deus, não adianta dizer assim, não, Deus vai compreender. Gente, Deus é justo juiz. Existe algo que você viu esse ano, agora no final do ano, chamado presépio. Sabe o que é presépio? É aquela construção, né, de barro, tem lá José, Maria, o menino Jesus, tem um burrinho, uma vaquinha,
um gado, 3 reis, que você sabe que não eram 3, né? Eram uns reis. Então lá, é o presépio. A palavra presépio significa justamente isso, olha, teatro. E aqui a gente está falando sobre pessoas que têm comportamentos, desempenhos teatrais. A gente chama isso, sabe de quê? Por que eu estou falando de presépio? Porque isso é uma presepada. Pronto, é para você entender. Sabe o que é uma presepada? É assim, é quando você tenta desempenhar um papel de maneira ridícula. É isso. Pastor, por que meu ano novo não deu certo? Porque você é um presepeiro. Porque você é um fingido. Porque você é um hipócrita. Porque você engana todo mundo. Porque você diz que vai mudar e não muda. É disso que a Bíblia está falando. Essa palavra, eu ministro ao seu coração com fé. Não como uma palavra de repreensão, não como uma palavra de exortação, não é não, gente, é como uma palavra de esperança, para que esse ano seja de fato um novo ano. Se prepare para o novo ano, jogando fora aquilo que não presta e começando de novo. Seja o primeiro a chegar na igreja, beba das lições da escola bíblica, se alimente das lições da escola de profetas da sua igreja, da escola de líderes da sua igreja. Comece de novo, comece lendo a palavra de Deus, fala assim: Deus, é isso aqui que eu estou fazendo errado, é por isso que minha colheita está sendo ruim. Você está entendendo isso, querido? Não é um discurso bonito. Mateus 3, de 8 a 9, Jesus vai dizer: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz e das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu vou sublinhar aqui: produzam frutos de arrependimento. Não fiquem com discursos baratos. Eu sou evangélico, sou crente, sou penteca, sou batista, sou da bleia, sou presbiteriano. Gente, isso não vai resolver. Isso é um discurso lindo, mas não funciona. As palavras que saem da tua boca têm que ser semelhantes à vida que você leva. Então aproveite os conselhos que você dá para você mesmo e obedeça esses conselhos. É assim que você vai ter um novo tempo. Esse novo tempo de arrependimento é o ponto de partida que atrai o favor do Reino dos Céus. Mateus 21, 31, Jesus vai dizer: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, e as meretrizes entram adiante de vós no Reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas publicanos e meretrizes o quereram. Vós, porém, vendo isso, nem depois de vos arrependerdes para o querer. O que Jesus está dizendo aqui? Há quanto tempo você diz que quer um ano novo? Quanto tempo? É interessante que você talvez já esteja na igreja, já esteja no evangelho há muito tempo, há algum tempo. E você vê gente que chegou na igreja ontem, que chegou na igreja esse ano de 2020, que se arrependeu aí perto desses dias que passaram. Eles já chegaram no lugar de arrependimento, já mudaram vida. E Jesus diz: ó, eles entram adiante de vós no reino de Deus. Por que eu não atraio o favor do reino de Deus para mim? Porque apesar de eu estar na igreja há tanto tempo, eu não mudo a minha história. Eu não conserto a minha história. Eu vejo gente, lá, publicano, gente, ele era um desonesto. Isso que era um publicano, assim, em poucas palavras, né? Ele era um desonesto. O que é uma meretriz? É alguém que vende o seu próprio corpo, vende o prazer que ela pode dar para satisfazer o seu bolso, para, enfim, para sustentar sua própria vida. Que dizem que a mulher de vida fácil, mas não tem nada de fácil nessa vida. Jesus está dizendo que gente que você despreza, o desonesto, o fraudador, o ladrão, a prostituta, ou o prostituto, o galinha, né? Tem gente que usa esse nome muito feio, né? O sujeito é um galinha, é um homem desequilibrado, imoral, pronto, o nome melhor é esse, imoral. Você julga ele, né? Você se acha, não, mas pelo menos eu não sou assim um ladrão, não sou um imoral. Jesus está dizendo que essas pessoas, quando recebem o evangelho, eles mudam de vida, eles se arrependem. O arrependimento é que traz o quê? O favor do reino de Deus para nossas vidas. É o início da vida com Deus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaiba, porque se em Tiro e Sidom, se fossem feitas as maravilhas que em vós foram feitas,
já há muito, assentado em saco e cinza, teriam se arrependido. São pessoas que se arrependem, são pessoas que se arrependeram e que mudariam de vida se tivesse a oportunidade que você tem. Amém? Esse ano novo vai ser um ano de colheita para você. Eu profetizo que vai ser um ano de bênção para você, que vai ser um ano de novo para você, mas você vai ter que se arrepender daquilo que você fez em 2020, daquilo que você vem fazendo desde 2019, daquilo que você vem fazendo desde 2018 e por aí vai. Se você se arrepender, a tua vida vai mudar. Se você colocar Deus agora, no início de 2021, com uma vida santa, você vai ter um 2021, gente, no final, com a presença de Deus e com uma colheita farta. Você entendeu isso? Eu de todo o coração quero que essa mensagem entre na tua vida. Eu de todo o coração espero, e eu orei por isso, que essa mensagem tocasse você e mudasse a tua história e te levasse para um tempo novo com Deus, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar pelo ano novo que vai entrar e deixa eu orar para que Deus transforme a sua história em nome de Jesus. Você receba do melhor dessa terra, do melhor e das riquezas que vêm do céu sobre a sua vida. Amém? Deus e Pai querido, é no nome do teu filho Jesus, Pai, que eu quero colocar a vida do teu filho, da tua filha, todos os jovens, adolescentes, aqueles que nos têm seguido aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, têm nos seguido dos nossos canais do YouTube. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Eu quero lançar uma palavra de vida nova, de tempo novo, de restauração, de recomeço. Uma vida onde o favor do Senhor, o benefício de Deus e as bênçãos de Deus, que vêm sem dores, seja sobre a vida do teu filho, sobre a casa, sobre o casamento, sobre a família, sobre a herança, sobre a sua vida pessoal, emocional, sobre sua vida afetiva, sobre sua vida financeira, sobre seus ministérios, sobre seus negócios, Pai, em nome de Jesus. Faz os teus filhos serem obedientes ao Senhor. Faz os teus filhos experimentarem no lugar do arrependimento, entrarem no lugar de arrependimento, Pai, que muda a vida, muda a história, traz salvação, traz vida eterna e traz a tua bênção. Eu profetizo um ano de 2021 cheio do Senhor e cheio da bênção do Senhor para todos os teus filhos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe você. Você que gostou dessa mensagem, você deve se inscrever no canal, você deve clicar aí no sininho que você recebe as notificações, dá um like, compartilha e feliz 2021. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Feliz ano novo. Fica na paz.